Fala, meu consagrado, como você tá? Tudo legal, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula de química. Antes que eu comece, já vou pedir para que, se você é novo, já desce aqui, já se inscreva para receber os próximos vídeos. Também aproveita, deixa o like e compartilhe para os seus amigos, beleza? Então, como eu disse, hoje a gente vai ter uma aula de química, mais especificamente sobre átomos, tá bom? Outro recadinho muito importante é que, se você não entrou lá no canal do Telegram, aproveite e entra lá. E deixa eu falar um negócio muito importante, que se você tiver alguma dúvida do vídeo, mande nesse e-mail que tá aparecendo agora na tela, beleza? Agora a gente já pode partir com a aula. Então fique com o vídeo. Então, galera, como eu disse, hoje a gente vai ter uma aula de átomos. O que é um átomo, para começar? O átomo, ele é uma partícula formadora de matéria. Nós somos formados por muitos e muitos átomos, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode definir o átomo como partícula formadora de matéria, beleza? Agora, partindo para as estruturas do átomo. Aqui eu tentei representar melhor um átomo, tá bom? Mas desconsiderem o desenho, porque eu não sei desenhar. Então aqui essa perninha ficou um pouquinho mais puxada. Aqui vocês podem ver uns círculozinhos. O átomo, ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, eles são esses, vamos dizer que essas partículas roxas, tá bom? Então eles são de carga positiva e eles também ficam no núcleo do átomo. Então os prótons, vou até escrever os prótons e nêutrons, certo? Então eu vou escrever já o que eles são. Porém, os nêutrons, deixa eu explicar um pouco os nêutrons. Os nêutrons, eles são aquelas partículas que também ficam no centro, no núcleo, né? Porém, eles são essas laranjinhas e eles não possuem carga elétrica. A gente diz que por isso que é nêutron. Ele é neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, os prótons e os nêutrons, eles vão formar o núcleo do átomo, certo? Ou seja, a parte mais central, tá bom? Então, os prótons e nêutrons formam o núcleo do átomo. Já os elétrons, eles são esses azuisinhos que ficam na parte externa, que a gente chama de eletrosfera. Então, os elétrons, eles fazem parte da eletrosfera. E eles possuem carga elétrica negativa, ou seja, para o lado esquerdo, certo? Se fosse uma tabela. Então, os elétrons, eles possuem carga elétrica negativa e eles fazem parte da eletrosfera, ficam andando aqui soltinhos em torno de um núcleo. Os prótons, eles são representados pela letra Z. E a letra Z na química, ela também representa o número atômico de um átomo. O que é o número atômico de um átomo? É o número de prótons que aquele átomo possui, certo? Os nêutrons são representados pela letra N. Como eu disse, eles possuem eles possuem carga neutra, nem positiva nem negativa. Os nêutrons, a soma dos prótons e dos nêutrons vão dar a massa atômica daquele átomo. Ou seja, Z mais N forma a massa atômica, que é representada pela letra A. E os elétrons, eles possuem, na química, costumam falar que os elétrons possuem massa desprezível, tá bom? Então, eles não interferem na massa do átomo. É só os prótons e nêutrons, tá bom? Como eu disse, os elétrons, eles são de carga elétrica negativa. E um átomo, ele também pode ser classificado como íon. O que é um íon? Por que eu coloquei ele próximo dos elétrons? Porque ele está relacionado diretamente com os elétrons. Um átomo, ele vai ser considerado um íon quando ele ganha ou perde elétrons. Então, por exemplo, vamos supor, um átomo tinha 20 elétrons. Vamos dizer que ele ganhou mais 10. Então, ele vai ser um íon, porque ele ganhou ou perdeu elétrons. E os íons, eles possuem subdivisões entre cátions e ânions. Os cátions são quando um átomo, ele perde elétrons. Ou seja, a gente diz que ele costuma ser positivo. Por que positivo?
Porque no átomo, eu não falei isso, mas eu vou dar um adendo. O átomo normalmente ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. A partir do momento que ele perde um elétron, o número de prótons vai ser maior. Ou seja, a carga positiva daquele átomo é maior que a negativa, tá? Já quando ele é um ânion, quer dizer que ele ganhou elétrons. Ou seja, ele vai passar a ser mais negativo. Por quê? Porque, como eu disse, um átomo possui o mesmo número de prótons e elétrons. A partir do momento que ele ganha elétrons, o número de prótons é bem menor. Ou seja, ele vai ser negativo, porque o número de elétrons, que são de carga negativa, vai ser maior que o número positivo, tá bom? Então, se a gente fosse colocar aqui, o azulzinho seria o negativo, que no caso é os elétrons, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta dos prótons. Os prótons roxinhos seriam positivos. Nossa, que mais estranho, né? Os prótons positivos e os nêutrons carga neutra. Então vamos fazer agora um resumão dessa aula. Átomo. O átomo é uma partícula formadora de matéria. Ele é formado por um núcleo e por uma eletrosfera, tá? Núcleo e eletrosfera, onde o núcleo é composto por prótons e nêutrons, onde os prótons são representados pela letra Z e possuem carga elétrica positiva. E os nêutrons, eles também fazem parte do núcleo e eles são representados pela letra N e não possuem carga elétrica. Tem uma carga elétrica neutra, que não interfere. E o número de prótons de um átomo, ele também é chamado de número atômico. Z equivale a número atômico de um átomo. A soma dos meus prótons e nêutrons vai formar a minha massa atômica, que é representada pela letra A. Então, ó, Z mais N, massa atômica. Então, os elétrons possuem carga elétrica negativa, tá bom? E eles normalmente ficam na eletrosfera. Normalmente não, eles ficam na eletrosfera, tudo bem? Também tem os átomos que são considerados íons, que é quando um átomo ganha ou perde elétrons. Quando ele ganha elétrons, ele é dado como ânion, ou seja, ele vai ser um átomo considerado negativo, porque o número de elétrons é maior que o de prótons. E cátion é quando ele perde... Nossa, quase falei ganha. Quando ele perde elétrons, tá? Ou seja, ele vai ser mais positivo. Deixa eu até colocar isso aqui, porque isso aqui é importante. Que o Z, ele vai ser igual ao número de elétrons, que eu vou representar pela letra E, tá? Então, normalmente, um átomo vai possuir o mesmo número de prótons e elétrons, tá bom? Basicamente, essa é a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, o mais importante, tenha entendido. Se você fez essas duas coisas, compartilhe e também não esqueça de entrar lá no canal do Telegram pedindo novamente, tá bom? Qualquer dúvida da aula, mande nesse link que tá aparecendo aqui embaixo, tá atualizado, tá? Espero que você tenha entendido. Fique com Deus e uma boa semana. Fui!